Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Estamos de volta à conversa com José Alberto Costa, nesta segunda parte da conversa com o antigo extremo-esquerdo do Futebol Clube Porto. Vamos olhar também para a sua carreira como treinador, uma carreira que passou, por exemplo, pelo Mundial de 2010, sempre com companhia do nosso Rui Miguel Tovar. Queria só fazer mais uma pergunta também sobre a final de Basileia. Apesar da ausência do Sr. Pedroto, vocês sentiam que a equipa continuava a ser dele? Pá, quer dizer, era um bocadinho complicado, porque... Ou ele estava mesmo ausente? Ele estava ausente, não é a mesma coisa, embora o nosso trajeto tivesse sido perfeito para chegar lá. Na altura houve uns pormenores em termos de sponsors e de publicidades que nos distraiu um bocado, porque sentimos... Das botas, está a dizer? Das botas, e houve efetivamente isso. Não sei se isso foi decisivo, se teve alguma influência negativa, sim, porque houve ali uma dispersão, houve fase ali de se estar a discutir mais a bota Adidas ou Nike do que outra coisa. Com Pedroto isso seria impossível. Não aconteceria. Eu acho. Mas, claro, portanto, nós estamos anos e anos com um treinador com a força que ele tinha, não é? Com a liderança fortíssima que ele tinha. Por mais que António Moraes soubesse e estivesse dentro de todo o processo da equipa, foi um handicap para nós, como é óbvio. Mas pronto, era o que tinha, era o que podia ser, embora não faltasse empenhamento da nossa parte. Claro que sim. E o percurso é fabuloso até. Sim, nós, como referiu há bocado, o Aberdeen tinha sido campeão europeu com o Ferguson. Nós ganhamos cá e 1-0 em casa e ganhamos lá. Com o gol do Vermelhinho. Não vou. O Costa viu o golo, não? Viu bem o golo? Eu vi o golo e mais, eu entrei, António Moraes meteu-me a jogar na direita. Aquilo que há bocado falávamos. Engraçado. Do extremo esquerdo está na direita. É verdade. O ensinamento do handball. Há bocado estávamos a falar disso porque... Pois, porque... o Costa jogou handball na sua infância. Uma das práticas que eu tive que me deu muito jeito em termos depois de transporte para o futebol foi jogar handball. Claro. E o handball, em termos de táticos, em termos de transições para a frente e para trás, ofensivas, defensivas, e em termos de posicionamento e de confronto físico, deu-me um arcabouço. Claro. Que depois, quando eu passei para o futebol e para os júniores, aquilo era um à vontade que tinha, não é? Porque já tinha passado por aquilo tudo. E nesse jogo, lá está, o António Moraes coloca no lugar do Jaime Magalhães, que sai. Exato. E logo a seguir o Vermelhinho marca um gol 5 minutos depois. Percebeu logo que tinha sido golo ou a visibilidade quem está ali, quem dentro está fora não vê fácil. tão bem. Pois. Mas quem está dentro do campo vê logo, não é? Foi um grande golo. Nós, como somos na televisão, temos dúvidas como é que... Pois. Tenho ideia que é um remate assim de longe, não é? É longe, é muito tipo longe um mesmo. chapéu. Mas tipo um chapéu, exatamente, é isso. Rui, para fechar a parte do Porto, porque queremos também só fazer mais algumas perguntas da parte de treinador. Claro. Queres fechar com chave de ouro esta passagem? Mas eu queria referir também a camisola que o Rui tem. Vamos a isso. Não, mas era isso que eu ia perguntar, porque falou do António Moraes e foi o António Moraes que o levou para o Vitória. Exatamente. Lá está. António Moraes não saiu do Porto depois de substituir o Pedroto, ou melhor, o Pedroto adoeceu, nós acabamos a época, fomos à final da Taça das Taças e o António Moraes mudou-se para Guimarães e convidou-me. A mim convidou mais 2 ou 3, um deles era o Teixeirinha, acho eu, já não me lembro bem, ou o Cerqueira. E o outro foi uma surpresa para nós. Paulinho Cascavel também, pois.
Espetacular. E mudamos e fizemos um ano espetacular também. Esse Vitória era O fantástico. Vitória tinha sido treinado no ano anterior pelo Marinho Pérez. Marinho Pérez, salvo erro. sim. E nós só não ficamos melhor classificados porque depois na parte final tivemos que defrontar o Porto e defrontar o Benfica. E tivemos assim uns jogos difíceis e depois acabamos. Mas fizemos um ano e eu pessoalmente fiz praticamente os jogos todos. Correu muito bem. Só tenho a dizer coisas ótimas do clube e da gente. 30 jogos. Aquilo foi um apoio fantástico que nos deram. 30 jogos. E quantos golos? Um golo no Vitória. Esse golo foi pouco. Um golo. Quando sai do Porto, Costa, foi um bocadinho também por sua vontade já? Por estar a jogar menos vezes? Ou... Não, foi tudo junto. Em final, eu tinha 32 anos, para aí. O Futre estava a começar a consolidar-se no clube. Surgiu o convite e eu aproveitei e digo assim, bem, eu ali tenho hipótese de continuar a jogar normalmente. E foi o que aconteceu. Confirmou-se. E foi essa a principal razão. Era uma equipa de facto fantástica de Vitória. Estava agora aqui a olhar para o plantel. Jogávamos com 3 centrais. Jogavam com 3 centrais? 3 centrais. Jogávamos com o lateral direito era o Costeado, o lateral esquerdo era o Gregório Freixo. Jogávamos com 2 avançados que era o Paulinho Cascavel e o Rolão. E depois jogávamos com 3 médios. E quem é que era? O Ademir? Não, Ademir Alcântara? Não. Era o Nascimento, o Bobó, que também foi do Porto para lá, sim. e era eu. Eu estou a olhar aqui para o plantel e tudo certíssimo. Certíssimo, espetacular. E portanto, já na altura, os 3 centrais eram 5 a defender quando tinham que ser. Os 3 médios, às vezes juntava-se o Rolão numa lateral, na direita ou na esquerda, para preencher, fazer o quarto médio. Quando tínhamos que atacar mais, era eu que abria na esquerda. Sim. E apoiado pelo Gregório. Ou seja, essas nuances, o Moraes montou bem essa equipa. E havia aqui um miúdo no plantel chamado Luís Castro. O Luís Castro, é verdade. Esteve lá comigo, eu estive lá com ele. Estava agora aqui a ver, jogava. O Costeado não lhe dava hipóteses. Não. Ele era lateral direito, não é? Foi titular sempre. É uma equipa espetacular. O Paulinho Luís Cascavel. Castro, que era um ótimo companheiro. Costa, o Paulinho Cascavel fez 31 golos nesta época. O Paulinho era um finalizador. Assim. Como é que o Porto deixou escapar, digamos assim? A concorrência era forte, nós sabemos. Pronto, porque ele era um bocadinho lento, embora ele executasse muito bem, e dependia um bocado dos serviços e da organização da equipa. Ele era mais um finalizador se a equipa produzisse e se fosse organizada em função dele, do que ser ele o homem, o elemento desequilibrador só por si, não é? E eu acho que isso foi um dos problemas dele no Porto. Revelou ser, de facto, um dos avançados icónicos até dos anos 80. Sim, claro, então não. Jogava bem de cabeça, finalizar, era tecnicamente muito bom. Muito bom. Tinham esse problema, era um bocadinho lento no deslocamento, porque a executar não, ele executava bem. E tabelava bem, jogava bem, dava profundidade não na desmarcação, mas ganhava espaço para depois servir de apoio, não é? Funcionava bem. Engraçado. Muito bem. Depois de ter feito uma época no Marítimo, o Alberto Costa inicia também meia época, devido a um problema físico grave, não é? Lesionei-me e depois acabei a carreira mais cedo. O Marítimo, fomos para lá 4 ou 5 elementos do Guimarães, porque na altura o Marítimo e o Guimarães eram rivais porque lutavam pelas competições europeias. Pimenta Machado fez-se um pouco esquisito na renovação e o Marítimo aproveitou, fez-nos convites que nós não recusamos. Nós então, quem é? Nós, eu, o Gregório Freixo, o Valério, o Bobó. Ai, espetáculo. E fomos 4 ou 5, só que aquilo correu mal porque tinha muitos problemas em termos de estruturas. Eu, ao fim do meu trajeto todo,
joguei e treinei no início da minha carreira em Pelados, depois tudo nos melhores relevados. E cheguei ao final da carreira, fomos para Santo António lá era treinar pelado, que aquilo começou a torcer, pá, a Já gemer não por acho. todos os lados. Pá. Fui operado depois ao joanete, porque tive que ser, mas na altura tive que acabar mais cedo, porque o doutor me viu, disse-me, ou é operado e demora 6 meses, que é uma recuperação um bocado lenta, agora se calhar é um bocadinho mais, Sim, claro. mais fácil, ou então eu disse ao doutor, não diga mais nada que eu acabo a carreira. Por isso mesmo, porque as condições não eram muito boas, tínhamos um treinador estrangeiro, sueco, que era o Landin, Está aqui. que Stefan Landin. pronto, também não era mau treinador, mas com filosofias de treino atualizadas e diferentes, Pois. que quando os resultados aparecem são bem aceitos. Quando há ali um ou dois até que são logo postos em causa. Claro. E foi o que aconteceu lá, de tal maneira que no final da época, no final não, eu ainda fiz parte de uma equipa técnica do Marítimo com o Juca, que é não o Juca do Sporting, mas o Juca. Está aqui o Sr. Juca, sim senhor. Antes de irem buscar o Manel de Oliveira, porque aquilo estava a correr mal e foi quando eu acabei a carreira. Antes de chegar o Manel de Oliveira, eu e o Juca acabamos. Ou seja, eu passei de jogador para treinador durante um mês para aí, não sei, já não me lembro bem, e depois vim-me embora, porque entretanto surgiu-me o problema. Antes de começarmos a carreira de treinador, vale a pena falar da seleção. O Costa tem um golo aos Estados Unidos, não? É. E é 1-0. No Restelo ganhamos. 1-0. É um jogo particular no Restelo. E o meu trajeto na seleção, a maior parte dos jogos foram feitos com o Mário Wilson. Ok. O Mário Wilson, que ainda, lá está outro exemplo, era treinador do Benfica. Pois. Onde estava a aparecer o Chalana. E que apostou declaradamente em mim também, o que me deixou muito satisfeito, porque o treinador do Benfica aposta num dos rivais que era eu, e fiz a campanha toda com o Mário Wilson. É engraçado. Boa. 24 os jogos O que e um muita golo. gente às vezes não sabe, Estados ou Unidos. se esquece. É engraçado, é? Fiz 24 porque na altura havia pouco. Claro. Sim, é muito menos. E eu comecei, eu não sou internacional júnior, eu passei só para Diretamente internacional à lá. equipa A. E eu com cuidado júnior, foi uma das razões que eu não sou internacional júnior, é que eu cuidado júnior era, como disse, titular da Académica na primeira divisão, e não esta Académica, mas a outra. Claro. E eu fui a 2 ou 3 treinos da seleção de júniores, não me puseram a titular, e eu depois arranjei ali uns exames e umas frequências para fazer, para não ir mais a treinos. Esse gol aos Estados Unidos, como é que foi? Lembra-se? Como? O golo foi no Restelo, pá, foi já dentro da área, não me lembro bem. Não foi muito longe da baliza. Eu não sei se foi com o pé direito. Pá. Também. Mas foi o único. Eu como disse, eu tirando essa altura do Stessel em que eu joguei de solto, Sim. e uma altura na Académica que eu também jogava um bocado solto com o Joaquim Rocha, que foi do Sporting para Coimbra. Sim. Eu jogava ou o Rogério, era o Rogério Delgadinho, e eu nessa fase também marquei muitos golos, porque eu jogava ali atrás e aparecia, era rápido. Houve um jogo que marquei 3 golos, não sei se foi ao Marítimo, se foi, já não me lembro, isolado na cara do guarda-redes, porque fizeram a equipa fora de jogo, mas E mal atrás. feito, e ali de trás, 3 golos. Era fácil. E nessa altura com o Stessel também. Mas era mais de oferecer, era mais de assistir, não é? O Costa faz parte da qualificação para o Europeu de 84?
fiz jogos. Alemanha, União Soviética, Polónia, faz os jogos todos. Mas depois acaba por não ir. Não fui e fiquei Chateado. bastante aborrecido. Porque na altura havia uma comissão técnica, não havia um treinador. Famosa, não é, Rui? A famosa. É. E foi o Vermelhinho na minha vez. Colega de equipa no Porto. Sim. E foi o Chalana e o Vermelhinho na minha posição. Pois. Só que eu fiz muito mais jogos. O Vermelhinho não fez praticamente jogo nenhum na seleção. E porquê que foi disso. assim? Costa sabe? Ou... Não, porque na altura falei com o Moraes, mas ele não me soube explicar. O Moraes fazia parte da comissão. Claro, era o Fernando Gabrita, o Moraes, José Augusto e o Tony. Exatamente. Bolas. E pronto, foi uma desilusão que tive, mas acontece. Eu até estava aqui a ver porque de facto o Vermelhinho só faz 2 jogos pela seleção. Eu estou na final. E ele nunca participou na fase de qualificação. Pois, Nunca é o foi que eu estou a utilizado. dizer. Pronto, não sei não? porquê. Não, ele faz um amigável, aliás, temos aqui tudo, ele faz um amigável já em junho, portanto deve ser mesmo antes de começar a competição. Eu jogo Jugoslávia, 15 minutos. Eu jogo a titular muitos jogos, incluído Terá sido completamente surpreendente isto, não é? incluído no 1-0 na Polónia com o golo do Carlos Manuel. Exatamente. Todo o Sim, jogo. sim. A passo do Todo o Gomes. jogo. Só que, pronto, depois algumas coisas. E jogou com a União mudaram. Soviética na Luz? Jogou. Estava agora aqui a ver Aí? também. Não, eu joguei lá. Lá Exatamente. perdemos, que foi a história do... 5-0, 5-0, estava aqui a ver, peço Foi desculpa. a história Esse jogo. das sandes e da comida. Só que o Benfica tinha jogado na semana anterior para as competições europeias e aquilo a viagem para lá, aquilo era muito cansativa e chegamos lá cansados. Não recuperaram, eles principalmente. Claro. A base era a equipa do Benfica na altura, ou tinha muitos, e foi uma das razões. Costa, a conversa é fantástica, obviamente, mas nós temos um tempo limite, senão os nossos ouvintes dizem que não conseguem ouvir tudo. Mas já estamos com mais de 1 hora e ainda não entramos na parte de treinador. O José Alberto Costa tem um percurso espetacular como treinador também. Sporting, seleção, Lá fora também? Varzim, Emirados, Japão, Irão. Eu lembro-me bem do Japão, Nagoya, Grand Pesete, e também teve nos Estados Unidos o Eu Metro tive em Stars, vários não? sítios. Não, aí não Ok. estive. Eu estive nos Estados Unidos como diretor técnico de uma academia Ok. de futebol. Jogava Na que também Califórnia. também tinha acompanhado o Carlos Queiroz no Não. Metro Stars. Não. Só começou no E Japão. foram alguns anos ainda, Costa, nos Estados Unidos. 3. 3 aninhos. É. E ainda trouxe algumas equipas aqui a jogar com o Benfica, com o Sporting e com o Porto. Ok. Porque a ideia dos Estados Unidos era formarmos uma academia, porque lá está, a cultura desportiva nos Estados Unidos, como sabem, é muito diferente Claro. da portuguesa. E porquê? Porque eles, desde há muitos anos e desde muito cedo, apostam na prática desportiva, qualquer que seja a modalidade, para os jovens que tenham jeito para essa prática desportiva poderem ir para a universidade, um bocado à semelhança do que nós fazíamos aqui com a académica, e claro. poderem estudar e não terem despesas, Sim, porque claro, têm o que eles chamam de scholarships, que em função da categoria do intérprete pode ser 100%, pode ser 50%, pode pagar a estadia ou a alimentação, etc. Então o que é que faz? Faz com que cada família que tenha não só um rapaz, mas também raparigas, porque o desporto feminino está ao nível do masculino lá, e equipara-se, depende das modalidades. Aliás, é superior, né? Porque a seleção feminina é campeã do mundo. Aí é. A masculina não. Mas isso é outro aspecto que eu já lhe vou referir. Portanto, as famílias, os pais, quando veem que têm ali um filho ou uma filha com algum jeito para alguma prática, eles apostam tudo em fornecer condições para a prática desse filho ou dessa filha, dessa modalidade. Porquê? Porque sabem que depois podem ser compensados. Isto faz com que a dinâmica de apoio desportivo
que as famílias fazem, pá, seja uma coisa... Eu assisti a coisas que os pais fazem para apoiar os filhos, que não passa pela cabeça de ninguém. Posso dar um exemplo, que é chegarmos na preparação de uma equipa feminina, chegarmos a um sítio onde faltou a luz. Epá, e o campo tem condições de os pais, porque são eles que levam os miúdos ou as miúdas para fazer aquilo. Era um jogo particular de preparação para um torneio que há em Dallas, que é um torneio que aquilo junta não sei quantas equipas, 100 equipas, 100 e tal, durante 3 ou 4 dias. E era de preparação, e então, isto não se pode fazer. Não, faz-se, vai-se fazer, espera aí, deixa-me organizar, dizia lá o manager da equipa. Organizou os pais, irem com os carros à volta, não é? Estarem dentro dos carros, com as luzes acesas, pá, e a dar, e o treino, e o jogo de treino fez-se e concretizou-se. Não podíamos, porque se deslocaram-se 1 hora para ir lá, não era aquilo que ia impedi-lo, ia impedir. Isto é um exemplo. E então as universidades depois, as famílias beneficiam disso, e as universidades exploram também, em termos de visibilidade, as modalidades que têm. Isto veio a propósito, já não sei, já me perdi, da academia. Então a nossa função era realizar, em termos de filosofia, a minha função era organizar essa academia com treinadores dentro de uma lógica de funcionamento para equipas jovens dos 14 aos 18, de forma a que eles, ao desenvolverem as boas práticas, pudessem ter mais hipóteses de, quando chegassem aos 18 anos, poderem entrar na universidade. Claro. Ao fim de 3 anos, a equipa que nós preparamos de sub-18 eram para aí 20, entraram todos na universidade. Maravilha. Claro. E o problema qual era? É que, à semelhança daqui também, tínhamos algumas dificuldades em termos de estruturas e de campos, e aquilo depois empurrou um bocado, porque não conseguimos criar uma identidade como clube para podermos ganhar sustentabilidade, porque eles depois lá não brincam, ou têm sustentabilidade ou dá lucro, ou então aquilo ao fim de 3, 4, aquilo era um projeto de 5, demorou 4, teve que acabou. Mas foi uma experiência fantástica. Imagino. E o que é que aquilo era na Califórnia, ao pé de São José, Santa Clara, e eu tinha equipas femininas e masculinas. As equipas femininas, por causa disso que o Rui referiu, das referências que eles tinham serem as campeãs do mundo, aquilo era quase elitista. Ao contrário dos miúdos, porque os miúdos, a maior parte era de sangue mexicano, embora nascendo lá, já americanos, mas de pais mexicanos, de latinos, onde era o contrário. Classes sociais mais baixas. Era mais baixas, e aquilo era o... Portanto, mas em termos técnicos e de interpretação do jogo, interessante. Também. Portanto, mas foi uma experiência fantástica. Lá. Mas nos outros sítios eu comecei como um treinador das seleções, ainda com o Juca. Sim, outra vez ele. Que me convidou, a mim e ao João Bernabé, para pegarmos na Seleção de Esperanças, na altura. De quem é que eram os jogadores? Opa, se quer que diga, já não me lembro, porque foi a primeira e eram os mais velhos. Claro. E porque eu depois apanhei os campeões do mundo, que o Carlos Queiroz pôs-me como treinador do Sub-21 dos 2 grupos. Nós fomos campeões em Riad e depois fomos em Lisboa. Exatamente. E a seguir juntamos os grupos, ou melhor, juntamos os jogadores que podiam fazer parte. E então, como a mim, o papel de juntar as 2 gerações e fazer uma seleção de Sub-21.
com o Figo, com o Rui Costa, Claro. sei lá. Isso é aquela seleção, Peixe, Paulo Torres, talvez. aquela seleção que perde a final do Europeu com a Itália, não, no Gol de Ouro. Já não sou eu, Já não, ok. porque entretanto nós Orlandini, saímos para o não é? Sporting. Orlandini. Porque entretanto nós sempre. Não. Está a falar da seleção A ou a seleção de esperanças? Não, de esperanças. É um europeu de esperanças. É, que não. Portugal perde com um Gol de Ouro. Com a Itália do César Maldini. O treinador é o César Maldini. E Mas perdemos isso aí, 1-0. porque é assim, eu depois fui também adjunto do Agostinho Oliveira. Então se calhar foi aí, não? Aí talvez. Porque nós, o Carlos implementou uma lógica que era nós sermos adjuntos num escalão mais baixo para Exatamente. depois tomarmos Claro. a Sim, conta sim, da sim. equipa no escalão superior. Sim. E eu fui adjunto do Melo Vingada no início, fui adjunto do Agostinho, fui adjunto do Jesualdo. E antes de pegar no Sub-21, passado 2 ou 3 anos. Claro. Porque eu depois também estive 2 fases, como disse inicialmente com o Juca, e passado uns anos, quando o Carlos é campeão e começa a desenvolver aquele projeto dele todo. E entretanto mete-se o quê? É o Sporting? Entretanto, é o Sporting, saímos, o Carlos sai para o Sporting e convida-me e eu saio. E nessa sequência, a seguir ao Sporting, vamos para Nagoya. E Nagoya encontram um jugoslavo de bola, o Dragan Stojkovic, não é? Sim. Que era fabuloso, era ou não? Bom jogador. Já na fase de eu sei, claro, sim, para estar no Japão, claro. Ainda bom jogador. E perdem uma final da Taça das Taças Asiática, não é? Na Arábia Saudita. Bolas. Carlos Queiroz e Arábia Saudita. Agora perdeu. Que azar. Lembra-se desse jogo? Não? Não me lembro mal. Okay. Lembro-me mal. Mas já foi há 30 anos. Depois, e do Sporting, lembra-se bem? Não, mais? Lembro-me mais da equipa do Sporting. Tínhamos uma grande equipa. Plantéis incríveis. Só que... Balakov, não é? Figo. Só que havia ali umas guerras entre o Sporting, o Porto e o Benfica, que aquilo eram-nos desfavoráveis. Balakov, Figo, Volks. Yuskoviak. Paulo Sousa. Isso foi depois. Cadete. Paulo Torres, Nelson. Sim, são esses todos. Capucho também. Oceano, Peixe, sim. Sapinto ainda, o Jordanov, a Munique. Sim. Equipas inesquecíveis, não é? É porque depois, sabe que depois alguns misturam-se nas seleções. Claro. E Jordanov. Marca os 2 gols ao Marítimo na final, não é? Ganhamos a taça. Final da taça. Que tal esse dia? Foi ótimo. O Sporting já não ganhava. Não ganhava nada há muitos anos. Era supertaça nacional nos anos 80. Estamos em 95, está a ver. Muita coisa. Pois. O Jordanov, como é que era? Em relação ao Balakov, eram pessoas iguais? Pessoas, digo eu. Pessoas. Não, impecáveis. Os dois. O Jordanov mais expansivo. Mais expansivo, mais terra a terra, mais sincero. O Balakov mais inteligente, mais cerebral, mais senhor dos seus interesses, não é? No fundo era um bocadinho o retrato deles como futebolistas. O Jordanov mais dado, não é? E o Balakov, o Jordanov craque. não parava. O Balakov não. O Balakov tecnicamente era fantástico. Depois, entretanto, fomos para os Emirados também. E eu para a seleção da Olímpica, o Queiroz e o Tony para a seleção A. Depois o Queiroz foi para o Metrostar. Não sei se a sequência é esta. E eu fui para o Irão. Eu também tive uma experiência no Irão, de 1 ano e meio. E que tal? Que foi fantástica em termos Gostou do país? Em termos humanos, em termos em termos sociais é complicado porque tem um regime muito fechado, né? Um regime muito fechado e muito repressivo, tudo muito mentiroso.
Sim. Agora, em termos de população, em termos do contacto, fantástico. Tive coisas, exemplos que deram. Imaginemos, eu estou com os meus adjuntos em casa, não é? Porque ficamos todos juntos, por uma questão de ser mais simples. E tipo 10 da noite aparecer um diretor com assim tipo uma Tupperware de gelado. E olhamos, o Irão é muito quente, nós estávamos em Abadam, que era, aquilo é uma frigideira ambulante. E apareceu-nos assim do nada e disse, então, venho trazer-vos gelados, está calor, isto vai saber-vos bem, é um gesto de fraternidade. Assim. Boa, sim, claro. Outro exemplo, convidaram-nos a dar uma volta. Não é? Dar uma volta, às tantas, paramos, tipo, numa cidade diferente de onde estávamos, numa rotunda. Essa rotunda tinha relva, o que é um bocado raro, com o calor, mas aquilo tinha tipo um sistema de rega que mantinha a relva verdinha. Então paramos e ao lado havia um restaurante. E lá o senhor que nos levou, que nos convidou, eram dois, disseram assim, esperem aí, sentem-se aí. E então, o que é que eles fizeram? Foram ao restaurante, isto foi ao final da tarde, montaram tipo uma mesinha com uma toalha de piquenique no meio da relva, na rotunda, e disse, agora vamos comer aqui. Porquê? Porque para eles a relva era um sítio agradável, que não é muito frequente, e eu ia buscar comida, e a comida e o convívio para eles é um gesto de fraternidade. Boa, claro. Disse, olha, Fantástico. já não fazíamos um piquenique destes desde os 18 ou 19 anos. Boa. Fantástico, Não é? fantástico. Portanto, tem estas coisas. O Japão não, o Japão é diferente. O Japão também é uma coisa fantástica, mas pela diferença, não é? Claro. Pela educação, pelas regras, pelo rigor do cumprimento das regras, Civismo. pelo civismo, pela limpeza, aquilo depois até se torna um exagero. Portanto, eu tive a sorte de, eu não foi uma opção, foi o que calhou, de ter como treinador uma carreira mais diversificada, Sim. com todas estas Experiências lá fora, claro. Propriamente uma grande carreira com grandes títulos, mas que em termos humanos e de experiência e de riqueza humana e de fundo foi fantástico. Sim, muito bom, espetacular. Duas questões antes de fecharmos. A minha é muito simples. O Mundial 2010. O José Alberto Costa faz parte da equipa técnica do Carlos Queiroz. Sim. Portugal tinha uma geração, mais uma vez, espetacular. Soube a pouco. Soube. Houve alguns problemas em termos de grupo, de funcionamento. O Carlos, em termos de ideias e em termos de implementação de ideias, é fantástico também. Eu costumo dizer que ele é um inventor, é um criador de ideias, que depois nos dá como um objetivo a alcançar. Mas para esse objetivo é preciso ter condições, não é? E para ter condições é preciso criá-las muitas vezes, porque elas, algumas existem, outras têm que ser criadas. Se temos alguém ao lado da classe dirigente que percebe isso, que tem essa sensibilidade desportiva e que cria essas condições, aquilo vai por aí fora, e foi assim com os campeonatos do mundo. Não é? Se temos gente ou que não tem essa sensibilidade, esse alcance, e que começa a pôr ali algumas reticências e alguns entraves, aquilo depois entra-se numa fase de tensões internas. Isso às vezes atrapalha o desenvolvimento.
e a concretização de sonhos maiores. Eu acho que foi o que aconteceu na África do Sul. Apesar de, se fosse hoje em dia, o gol do David Villa não seria validado. Claro. Também é importante dizer isto. Lembras-te do gol, que é marcado em fora do jogo. referir que a Espanha que foi a campeã do mundo. Sim. Era uma equipa que nós tínhamos, de facto, Portugal já com muito valor, com o Raul Meireles, o Lietzen ainda aqui, o Ricardo Carvalho, o Bruno Alves, o Cristiano, que estava no Real Madrid na altura já, não é? 2010. O Pepe que se recuperou, que tinha estado lesionado e que não estava no máximo do seu rendimento. Eu acho que ele falha até o primeiro jogo, não é? E o segundo, parece. Não sei, porque eu aí desempenhei mais. A minha função era a observação dos jogos. Ok. Dos nossos jogos? Dos adversários. Do adversário. Do futuro adversário? Do futuro adversário ou dos futuros adversários. Claro, porque eu, por exemplo, estive na Suíça 15 dias, ou à volta disso, a observar a Costa do Marfim de Eriksen. Claro. Sem eles saberem, claro. Mas tens razão. Tipo espião. Como sempre. Primeiro jogo contra a Costa do Marfim, os centrais são o Bruno Alves e o Ricardo Carvalho. O Pepe não é utilizado. Não jogou nem o Pepe nem o Drogba, não é? O Drogba também é suplente ou não? O Drogba entra aos 66 minutos. Portanto, as duas grandes... Portanto, aquilo que seria o grande embate, não é? Pepe, Drogba, não me lembrava disto já, sinceramente. Já me lembrava disto. Eu lembro que até o Ronaldo atira uma bola ao poste e filmam a cara do Drogba no banco. Agora filmam a cara dele de espanto. Porque foi um remate muito longe. A tua memória é quase tão boa como a do José Alberto. Quase, Rui, quase. Lá chegarei. E aí vais-me dizer, está bem? Lá chegarei e depois vamos ver. Eu acho que não, tenho a certeza que é ótima. Ruizinho, vá lá. Uma ou duas para acabar. Estamos já não, vamos à última. Quase 2 horas. Não, para mim é a última e tem a ver com o Costa quando era mais novo. Quem é que queria ser? Na altura, algumas referências eram do Benfica. O Benfica, campeão europeu. Claro. Que eu vi na televisão. Comecei a ver na televisão quando os jogos começaram a ser filmados. E portanto, havia um nome que era consensual para toda a gente, que era o Eusébio. Não havia, tirando lá clubismos para um lado ou para o outro. E eu sou dessa geração que me apaixono pelo futebol através dessas grandes equipas. Depois, mais tarde, foi o Sporting do 3-3, da final da Taça das Taças também, porque a gente empolgava-se era com os resultados e com as equipes. Sim, claro. Foi mais por aí do que por outra coisa. Era mais as competições europeias. Claro, mas isso é que interessa, porque é também para as pessoas entenderem o que é que era. Eu tenho uma cena relacionada com o Eusébio que mostra bem a dimensão do Eusébio em termos mundiais. Eu, quando estava exatamente nos Emirados a treinar a equipa de Olímpicos, tinha jogadores, portanto, jovens, 21, 22 anos, 21 mais, tinha um jogador na equipa, eu já nem sei o nome dele, sei que o pai era sudanês, ele era dos Emirados e representava a seleção dos Emirados. E nós estamos a treinar, eu estou a treinar a equipa, estamos a fazer um jogo coletivo e o Queiroz tinha convidado o Eusébio para ir fazermos uma visita em termos de promoção do futebol e da figura que era o Eusébio. E às tantas, a meio do treino, era um jogo e um campo que tinha uma entrada assim num dos cantos, não é? Dos balneários. Sim. E às tantas estamos nós a treinar, esse tal jogador, passam-lhe a bola e ele não ligou, em vez de ligar à bola, começou a olhar para o fundo e pergunta-me ele: aquele é o Eusébio? E eu parei o treino e disse: porquê? Então,
E então viemos a saber depois a história. Ele nunca tinha visto o Eusébio jogar. Ele tinha a referência do Eusébio porque o pai, sudanês, tinha como referência ídolo o Eusébio, africano. Claro. E conseguiu passar de tal forma essa referência ao filho que o filho reconheceu o Eusébio. E parou, e para ele não disse, pá. Pronto, depois paramos o treino, chamando o Eusébio. Veio claro. Falar a meio do campo, do treino, chegou pá, com aquele inglês monossilábico, mas pá, de uma profundidade em termos de mensagem, em que ele diz aos jovens, pá, criem os vossos sonhos, persigam os vossos sonhos, porque eu fiz isso e comigo vocês têm aqui um exemplo de que isso é possível. Eu disse, olha, toma. E pronto, e ficou toda a gente. Chega. Eu acho que é o final, acho que é o final perfeito desta conversa. Mais que perfeito. Com esta história maravilhosa. Obrigado. A paixão pelo Eusébio a partir do Sudão, no fundo é isso. É uma história linda. José Alberto Costa. E testemunhas Queiroz e Tony. E eu. Muito bem. Lindo. É verdade. Espero que tenham gostado desta visita ao 00. Foi um prazer. Obrigado. Percorremos, a sua carreira merecia mais 1 ou 2 horas, seguramente. Eu agradeço, eu é que agradeço, porque acho que foi, também não podemos ser muito exagerados, e eu foi mais que suficiente para poder não só recordar-me de algumas coisas que me deixam felizes, mas também poder colaborar com um programa que eu acho que tem uma importância, principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver os mais velhos, de poderem ter alguma história, claro, que lhes é contada e que são histórias reais. Rui, hoje encerras tu o Destino de Saudade. Vamos a isso. Podes dizer o que quiseres ao nosso José Alberto Costa, aproveitar para encerrar. Não, olha, José Alberto Costa foi uma surpresa mais que agradável. Eu já estava à espera, porque as nossas diligências em trazê-lo cá já vinham há algum tempo. Era só uma questão de acertar o calendário. A sua experiência é muito vasta, sobretudo como treinador. Acho que podia haver a parte 1 como jogador e a parte 2 como treinador igualmente equilibradas, digamos assim. Foi um prazer maiúsculo tê-lo cá. Já tinha falado consigo ao telefone, mas de facto ao vivo as emoções são mais fortes e há muito mais para contar. De facto, o contacto visual e gestual tem muito que se diga, e é por isso que é de valor termos cá este estúdio bem equipado para receber os nossos convidados. O José Alberto Costa foi mais um ilustre. Obrigado pela sua presença. E, olha, até à próxima. O prazer é meu. Que haverá uma próxima, com certeza. Se calhar juntar no final do ano todos os convidados. Era giro. Boa ideia. Com uma bola no meio. Boa ideia, claro que sim. Ali no relvado. Claro que sim. E foi um prazer imenso estar com o José Alberto Costa, estar com o Pedro Jorge Cunha e com o nosso amigo José Pedro Afonso. Eu dizer Zeca, mas ele não gosta de José Pedro Afonso. José Pedro Afonso tem nome de música, é musical o nome. E até para a semana voltaremos com a mesma dinâmica e sempre em cima do acontecimento. Com muitas histórias. Até para a semana a todos. Obrigado. E obrigado muito especial ao José Alberto Costa. Obrigado. Partiu Machado, pé direito, bateu.